Bom dia, irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa revista. Hoje nós vamos estudar a nossa nona lição, que tem como tema o lugar da oração. E como nós sabemos, o nosso Deus é um Deus de relacionamento, né? Ele quer um relacionamento muito íntimo, muito pessoal conosco, não é? E deixou para nós a sua escritura para que nós possamos conhecê-lo melhor, conhecer o que agrada a ele, o que alegra o coração dele, saber o que ele espera de nós, não é? E ele deixou também uma arma muito poderosa para nós, que é a oração, não é? A sua palavra, ele fala conosco, fala ao nosso coração. E através da oração, nós falamos ao coração dele. Nós conseguimos ter um contato direto com ele, não é? Por intermédio do seu Filho Jesus Cristo e através do Espírito Santo que ele nos deixou para nos auxiliar nesse processo, não é? Então nós temos, através da oração, um meio de comunicação com o nosso Deus, uma comunicação direta com ele, não é? Então, continuando a nossa lição, nós vamos hoje estudar o lugar da oração. Qual lugar que Deus quer que nós estejamos em oração? Tem um lugar, né, específico para isso? Ele determinou um jeito específico para que nós possamos orar. Então é isso que nós vamos estudar hoje. Mas antes de começar, não é propriamente a nossa lição de hoje, vamos orar, né? Feche os seus olhos aí onde você se encontra. E vamos pedir a Deus e ao Espírito, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo de Deus, que nos oriente nesse momento, né? Tanto a mim aqui na transmissão dessa aula, quanto a nós, para que possamos aprender, não é? Não só aprender, como praticar, porque essa é a intenção de Deus para nós, que nós possamos entender, compreender, guardar em nosso coração e colocar em prática. Não é assim? Então vamos falar com o nosso Deus mais uma vez nessa manhã. Pai querido, eu te agradeço, ó Pai, por todo o teu cuidado, Senhor, pela tua provisão, pela tua proteção para conosco, Senhor. Muito obrigado porque até aqui tu tens sustentado a tua igreja, Senhor, com teu braço forte, Senhor, com a tua mão estendida. Muito obrigada, Senhor. Nesse momento, Senhor, eu quero te apresentar essa aula, Pai. Que as minhas limitações, Senhor, não impeçam que a tua palavra seja transmitida, que teu ensinamento seja passado nesse momento, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor, através da tua palavra, através do que tu deixaste para nós, para que nós possamos aprender, Senhor, como nos relacionar mais intimamente contigo, Pai. Para que nós possamos aprender, Senhor, como devemos nos dirigir a Ti, ó Pai, como devemos orar a Ti, Senhor, de forma que te agrade, ó Pai, de forma a ser atendido por Ti, Senhor. Nos ajuda, nos orienta em tudo, em nome de Jesus. Amém. Os objetivos dessa lição é entender o significado de orar no lugar secreto, compreender que orar é um exercício de dependência, buscar a Deus no lugar secreto de oração e perseverar em oração. Esse é o nosso objetivo, são os objetivos da nossa lição. O texto áureo de hoje se encontra em Mateus, capítulo 6, verso 6. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 6, que diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechado a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Essa é o texto áureo da nossa lição de hoje. Bem, e a nossa revista traz alguns questionamentos. Não é? Qual é esse lugar secreto, né, que Jesus Cristo aqui nos orienta em Mateus? Como devemos entender o significado das palavras de Jesus? O que significa ir para o quarto, fechar a porta e orar em secreto? E a nossa revista nos traz que há duas formas de interpretar isso, não é? Ir literalmente para o quarto, trancar a porta e orar dentro do seu quarto de portas fechadas. Mas a lição aqui nos traz que, o autor da lição nos traz que ele não acredita que seja especificamente isso, assim, de forma literal, de você entrar no seu quarto, fechar a porta e orar no seu quarto.
de portas fechadas, né? O autor aqui traz que ele acredita que essa não seja a melhor maneira de interpretar a palavra de Jesus. Porque ele mesmo, né, Jesus mesmo orava em público. Ele orava com os discípulos, ele orou em público na ressurreição de Lázaro, ele orou na multiplicação de pães e peixes. Então, o autor aqui nos traz que Jesus nos ensina a orar de forma isolada e no silêncio de um cômodo fechado. Não é assim que Jesus orava na maioria das vezes, não é? Ele orava em público, ele orava... Então, entendo que nós não podemos levar isso de forma literal, porque senão em nossos cultos, ou até mesmo aqui, como eu orei no começo do culto, não seria recomendado por Jesus. E esse não é a recomendação de Cristo, não é? Não, nós não só podemos orar isoladamente, nós também podemos orar de forma coletiva, né? Assim como eu orei no começo, assim como temos em nossos cultos, né? Na liturgia dos nossos cultos, de oração, por exemplo, de orar um pelos outros, e a Bíblia até nos orienta a isso, não é? De interceder por todos os santos. Então, a nossa lição aqui nos traz que não entendemos dessa forma, não é de forma literal ir para o quarto, trancar a porta e orar no seu quarto secreto, né? De forma secreta, isolada, em um cômodo isolado. A segunda maneira de interpretar isso é, ao orar, devemos fazer no mais profundo do nosso ser, porque esse é o verdadeiro significado que Jesus quis dar a essas palavras, né? Segundo o autor da nossa revista. Porque Jesus não está fazendo um contraste entre o público e o privado. Não é essa a intenção de Jesus, mas sim entre a hipocrisia e a sinceridade, não é? Pouco antes disso ele fala dos hipócritas, né, que oram nas praças, nas quinas das praças, para que sejam vistos, não é? E olhava de um lado para o outro, tem gente? Tem. Então ali começava a orar de voz alta, com palavras bonitas, de forma a impressionar o público que está ouvindo, não é? Mas aqui a nossa lição nos traz, e eu entendo dessa forma também, que não é o quarto em si, não é um cômodo fechado, isolado, sozinho, que ninguém possa te ouvir. Não é essa a intenção de Jesus, mas sim o seu coração, a intenção do seu coração, não é? Como aqui diz, é um contraste entre a hipocrisia e a sinceridade. Qual é o intuito da sua oração? O porquê? Qual a motivação da sua oração? Você está orando para impressionar as pessoas ou você está orando pelas pessoas? Não é? Você está orando tentando impressionar a Jesus Cristo, a Deus, né? Nós sabemos que Deus não se impressiona com palavras bonitas, com palavras vãs. Ele não se impressiona porque ele nos conhece no nosso mais íntimo do nosso ser. Ele sabe a intimidade, ele sabe a intensidade do nosso, a intenção do nosso coração, não é? O salmista diz que antes que a palavra chegue à nossa boca, ele já sabe o que vamos falar. Então, assim, não há como você ou eu tentar impressionar a Deus, né? Nós não conseguimos fazer isso. Então, segundo a nossa lição aqui nos capítulos, no versículo 6 de Mateus, Jesus está incriminando os hipócritas, não é? Que oravam em pé nas esquinas para serem vistos e louvados pelas pessoas. E Jesus até diz, a recompensa por essa oração você já recebeu, que é o reconhecimento humano. Então, qual é a sua intenção? Qual é a minha intenção ao orar, né? É impressionar alguém? Porque se for essa a intenção, Jesus está dizendo, você impressionou, então você já recebeu a sua recompensa. Porque a sua oração não vai ser recompensada por Deus, não é? Então, qual é a intenção do seu secreto, do seu íntimo, do que está dentro de você? Porque quando a Bíblia se refere a coração, ela se refere a psique, não é? Ao entendimento. Não se refere ao coração em si, ao órgão em si. Não é? É a intenção do seu ser, é a sua essência, é o que você é, não é? É isso que a Bíblia fala de coração. Quando Deus diz que Davi era um homem segundo o seu coração, é porque Deus conhecia a essência de Davi. Deus sabia o que ia no coração de Davi. Como Paulo diz, nem sempre o que eu quero, né? O que eu quero eu não faço, mas aquilo que eu detesto, isso que eu faço. Porque a nossa natureza pecaminosa nos impede de fazer
tudo de acordo com a vontade de Deus. Não é? Nós não conseguimos ainda essa plenitude, nós não temos isso, nós não temos esse poder, esse domínio sobre nós de forma totalitária. Não é? O pecado habita em nós. Então nós não conseguimos fazer isso de forma completa. Mas qual é a intenção do seu coração? A intenção do seu coração é acertar? E você, assim como Paulo, você tenta e você não consegue? Ou a intenção do seu coração é você sabe que Deus é misericordioso, você sabe que a graça de Deus é infinita, que as misericórdias dele se renovam todos os dias na sua vida. Então você peca porque você diz, amanhã se renovou as misericórdias, eu oro, peço perdão, Deus vai me perdoar, os meus pecados vão ser lançados no mar do esquecimento e vida que segue. Qual é a intenção do seu coração? Né? Qual a intenção do meu coração? Então é isso que a revista aqui nos traz, entendo dessa mesma forma também. Não é que devemos orar sim no secreto, mas é aquele secreto onde só está você e Deus. Esse secreto pode ser no seu trabalho, esse secreto pode ser a caminho do seu trabalho, não é? Mas assim, nós vamos ver mais para frente que é aconselhável que você tenha um lugar silencioso, né? Assim, um lugar tranquilo, que ninguém venha gritar, que você não escute outras coisas, que não venha ter distrações para você, não é? Mas isso não significa que você não possa orar tanto de forma coletiva como fazemos e também como assim, junto com as pessoas, né? Você pode orar em pensamento, não é? De tantas formas a Bíblia nos orienta a orar. E assim, e Deus escuta, mas Deus quer saber qual a intenção do seu coração. Até porque nesse lugar secreto que é o seu coração, que é o meu coração, não tem como a gente não tem como a gente enganar a Deus, a gente não consegue enganar a Deus, porque Deus nos lê, Deus nos vê, né? A Bíblia nos fala que Ele sonda o nosso coração, e sondar é exatamente isso, é escanear. Ele sabe exatamente o que vai na minha mente, no meu coração, o desejo que eu tenho. Não adianta eu dizer uma coisa para Ele se a minha intenção, se o meu coração deseja outra coisa. Não é? Ele sabe a intenção real do meu coração, a intenção real do seu coração. Então a nossa revista que nos traz que ao orar devemos fazer isso no mais profundo do nosso ser e com a sinceridade que há em nós. Você tem dificuldade de alguma coisa, expõe para Deus. Diz, Deus, eu queria fazer isso, mas eu não consigo. Eu não consigo por conta da minha natureza. Então me ajuda, me auxilia nisso. Ele não quer que você diga a ele uma coisa que você não consegue fazer. Não é isso que ele quer. Ele quer a sua sinceridade. Ele busca, tanto para mim quanto para você, né, para a humanidade, ele busca um relacionamento íntimo. Assim como ele fez com Abraão. Com Abraão não, com Adão, né? Lá no Jardim do Éden. Ao final do dia ele sempre vinha e ele mantinha ali um relacionamento com Adão. Não é? Ele conversava com Adão, ele conversava com Eva ao final do dia. E é isso que ele quer de mim e de você. Mas eu entendo também que para nós, que eu e você, que a gente possa entender da maneira correta como fazer isso, o que agrada a ele, até em a nossa vida mesmo, não é? Como viver de forma adequada, seguindo os seus valores, os seus princípios, fazendo o que ele planejou para nós, não é? Porque Deus é imutável, ele tem os seus planos na nossa vida, tanto para mim quanto para você, de uma forma mais. Ele já tem, os nossos dias, como diz o salmista, os nossos dias já estão escritos e determinados por Deus. Não é? Ele já tem decretado o que vai acontecer comigo, o que vai acontecer com você, o que vai acontecer comigo, com o mundo. Ele já sabe o que vai acontecer. Mas mesmo assim, mesmo sabendo tudo, mesmo ele sendo todo-poderoso, que rege todas as coisas e que faz todas as coisas, mesmo ele sendo o Senhor de todas as coisas, ele, na sua infinita misericórdia e graça, ele sente prazer em nos ouvir. Mesmo ele já tendo determinado o que vai acontecer na minha vida, o que vai acontecer na sua vida, ele nos deixou essa chave, esse meio de comunicação maravilhoso com ele, que é a oração. Então, que eu e você, nós possamos entender a importância e o privilégio que temos de falar com o nosso Deus, que Ele mesmo criou para nós, é um meio que Ele mesmo criou para nós, não é? E que Ele espera que eu e que você tenhamos essa vontade de conversar com Ele,
não é? Apesar dele já ter determinado, dele já ter escrito todas as coisas, ele tem, a vontade e o desejo de nos ouvir. E na sua soberania, eu não sei como funciona, você também não sabe como funciona, não é? Já que ele tem determinado tudo isso. Mesmo assim, nós intercedendo a ele, ele pode vir a atender o nosso pedido, não é? Ou não, eu entendo que não só ele, ele atenda ao nosso pedido, como ele também faz um milagre em nós, de nos adequarmos à vontade dele, não é? Através da sua soberania. Então, assim, ele põe em mim um desejo que já está no coração dele. Então, eu oro por uma coisa e essa coisa se concretiza, porque essa coisa já ia acontecer, porque está no coração dele. Então, é uma situação, é uma relação complexa, não é? É uma relação, assim, que vai além do nosso entendimento, não é? Porque, e ele planejou e ele sonhou tantas coisas para nós, não é? Inclusive desse relacionamento maravilhoso que é a oração. Então, que eu e você possamos aproveitar, não é? E também compreender o privilégio que é orar, né? O privilégio que é falar com Deus, o privilégio de poder lembrar a Ele as suas promessas, mas não porque Ele esqueceu das suas promessas. Lembrar a Ele o quanto Ele é amoroso, o quanto Ele é misericordioso, o quanto Ele disse que estaria conosco todos os dias, não é? Você um dia acordar se sentindo sozinho e orar e dizer, Deus, você falou em sua palavra que estaria comigo todos os dias e hoje eu estou me sentindo sozinho, não é? E dali você se sentir amparado, abraçado e consolado pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando você ora, você ao lembrar a Deus, os seus atributos, você se lembra dos atributos de Deus. Não é? Você não ora a Deus para lembrá-lo assim de fato porque ele esqueceu. Porque Deus não esquece. Ele não esquece de você. Deus não esquece de mim. Ele não esquece das suas promessas. Ele não esquece do que ele planejou para mim. Ele não esquece do que ele planejou para você. Mas nós, ao orarmos, ao falarmos com Deus, nós nos consolamos enquanto falamos com Ele. E o Espírito Santo de Deus nos consola ao falarmos com Ele. E nos faz lembrar das suas promessas, nos faz lembrar dos seus atributos, nos faz lembrar de quem Deus é e de quem nós somos para Deus. Não é? Então, essa é a chave da oração, essa é a importância da oração na minha vida, na sua vida. É de ter um relacionamento com Deus. E através da oração ser consolado pelo Espírito Santo de Deus. Através da oração você ter renovo do Espírito Santo de Deus. Não é você ter conforto, você ter segurança, você se lembrar das promessas dele, você se lembrar dos atributos dele, você se lembrar de quem Deus é, você se lembrar de quem você é para Deus, você se lembrar dos seus planos, dos seus propósitos para com a sua vida. Então, essa é a importância de ter um relacionamento íntimo com Deus. E é isso que Deus espera de nós. Tanto através da sua palavra, ele falando diretamente ao nosso coração, quanto através da oração nós falamos diretamente ao coração de Deus. Não é não porque ele esqueceu, não porque ele não sabe, não porque ele não lembra, mas para nós lembrarmos, não é? Para nós nos sermos consolados e renovar, né? Sermos renovados pelo Espírito Santo, como a sua palavra diz, renovação de mente, de entendimento. Através da sua palavra nós entendemos, nós compreendemos, nós aprendemos de Deus. E ao orarmos e até citarmos a palavra dele nas nossas orações, nós também renovamos a nossa mente. Então aí renovamos o nosso coração, o nosso espírito, o nosso entendimento. E temos o consolo e o renovo e a presença de Deus em nossa vida. Como é importante ter a presença de Deus em nossa vida, não é? Nos guiando, nos protegendo, não é? Lembrando sempre a Ele e lembrando a nós, né? Ao lembrar a Ele, nós nos lembramos, não é? Dos seus planos, dos seus projetos, dos seus sonhos, da nossa fragilidade diante dele, do seu poder maravilhoso que opera em nós, desse vaso de barro que somos nós, como diz Paulo. Não é a excelência do poder de Deus que opera em nós. Então nós nos colocamos a orarmos
nós nos tornamos dependentes dele. Não é? Quando a gente ora a Deus, a gente está dizendo a ele, Deus, eu não consigo fazer. Quem consegue fazer é o Senhor, que pode todas as coisas. Eu não posso, eu não consigo. Me auxilia, me orienta. Não é? Então, ao orar, você se torna humilde, você se torna dependente, não é? Do seu Senhor, que é Senhor sobre a nossa vida. Nós não podemos orar determinando, não é? Assim, nós não podemos colocar Deus na parede, nós não podemos. Somos servos, né? Somos servos. Ele é o Senhor de todas as coisas. E seguindo o exemplo de Jesus Cristo, nós não vemos Jesus fazer isso. Não é? Nós não vemos Jesus impor as coisas a Deus. Nós não vemos Jesus declarar. Nós não vemos Jesus fazer isso. Nós vemos sim Jesus dizer, tá difícil, né? Se possível, passa de mim esse cálice. Mas que contudo seja feita a tua vontade sobre a minha vida. Não é? Quer dizer, Jesus estava dizendo ali, é difícil para mim fazer isso aqui. Tá difícil para eu fazer isso. Mas que o Senhor me dê forças para que eu consiga fazer a sua vontade, não a minha, mas a sua vontade na minha vida. Não é? Então, assim, Jesus nos deixou um ensinamento tremendo quanto à oração. E Jesus tinha uma vida de oração muito que a Bíblia, os evangelhos nos deixam muito clara. Não é? Por muitas vezes, apesar do seu cansaço, porque Jesus andava de uma cidade para outra, Jesus aproveitou muito bem o seu tempo de ministério. Não é? E mesmo assim, ele sempre reservava um tempo para orar, para falar com Deus, não é? Para pedir orientação, para dizer, Deus, faz a tua vontade, né? Mesmo sendo difícil para mim, se possível, passa de mim esse cálice, mas que contudo seja feita a tua vontade em minha vida. Então Jesus ali nos deixa um ensinamento de dependência, de orar sempre, porque somos dependentes dele, não é? Nós não somos autossuficientes, suficiente é Deus em nós, não é? Ele é suficiente, ele é amoroso, ele é zeloso, ele é um Deus pessoal. Ele quer um relacionamento pessoal conosco. Esse foi o projeto de Deus para nós. Então, é neste lugar onde nós nos achamos a sós com Deus. Não é? Então, não é literalmente um quarto fechado, um quarto secreto que você tenha, que você feche a porta e tranque a porta e ore em secreto. Não, mas é esse secreto que Deus vê o seu coração. É um secreto que você está literalmente assim desarmado, né? Você não tem como ter máscaras ali diante de Deus. Você está na sua essência como você de fato é. Então, se você tem alguma dificuldade, se você tem um pecado que você não consegue, que você luta contra, é nesse momento, nesse lugar secreto onde está você e Deus, é aí que você fala ao seu Pai que te vê em secreto, que vê o seu secreto e que em secreto ele te recompensa. Porque você ali vai dizer, Deus, eu não consigo fazer isso. Eu quero fazer, mas eu não consigo. Então me ajuda a abandonar isso, me ajuda a agir dessa forma. Né? Me dá o fruto do Espírito. Eu estou precisando desse fruto, eu não tenho esse fruto, me ajuda a desenvolver esse fruto. Não é? Então é nesse momento, nesse lugar secreto, que nós, desarmados, sem máscaras, né? Despidos de nós mesmos, assim, é onde nós não podemos, como diz na minha terra, florear. Né? Não podemos fazer isso. Ali é preto no branco, é o jeito que você é, quem eu sou. Diante de Deus, um Deus que te conhece, um Deus que te sonda, não é? E aí você dizer, Deus, eu não consigo, por conta da minha limitação, e me ajuda como um Senhor meu, como meu Pai, amoroso e zeloso, que cuida tanto de mim, não é? Então, continuando aqui a nossa lição, nos traz como devemos orar a Deus no quarto secreto. Ponto 1, com humildade, não é? Jesus disse, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede, recebe, quem busca, acha. E ao que bate, a porta será aberta. Isso Jesus falou em Mateus 7, 7 e 8. E aqui a nossa revista nos traz que o versículo 8, ele compreende que devemos orar, como devemos orar no quarto secreto. Não é? E nos traz aqui que é em nome dele
que as nossas orações são dirigidas ao Pai. Não é? Deus não nos convoca para conquistar. Não é assim, não é que eu possa... que a lição aqui nos traz um exemplo que eu não queria citar, mas acabei falando, que o autor da revista diz que passou de frente a uma igreja e que estava escrito lá, campanha das 7 noites da conquista. Né? O nosso autor aqui nos traz que é uma campanha totalmente equivocada, porque Deus não nos chamou para conquistar, não é? Mas o autor aqui nos traz, mas que a nossa maior conquista é o nome de Jesus Cristo, né? A nossa conquista já está em Cristo Jesus. Então, assim, nós não temos que lançar campanhas como essa, não é? O nosso autor aqui nos traz, mas que em nome de Jesus, né? No nome dele é que as nossas orações são dirigidas ao Pai. Que Deus nos convoca para não nos convoca para conquistar, mas sim para vivermos debaixo da graça de Deus, não é? E quem vive debaixo da graça sabe que vive de favor, não é? Nós vivemos pelo favor de Deus, é a graça de Deus sobre nós, é pela graça de Deus que eu estou aqui, é pela graça de Deus que você está aí, é pela graça de Deus que permanecemos, é pela graça de Deus que acordamos, que seguimos, é tudo pela graça de Deus. Então, quem vive debaixo da graça sabe que vive de favor, não é? Não somos autossuficientes. É Deus, a suficiência de Deus em mim, é a suficiência de Deus em você. Não é? E aqui a nossa lição traz, mas como que nós podemos fazer a nossa parte? Não é? Que nos conta que a Bíblia que na Bíblia nós encontramos Deus pedindo esforço e coragem dos seus servos. Não é? E aqui a nossa lição fala de Abraão, fala de Moisés, fala de Josué, de Maria, de Pedro, de Paulo, não é? E tantos outros que Deus esperou coragem, né? Que seja forte, que você seja corajoso. Mas nós não podemos esquecer de que foi o próprio Senhor Jesus quem disse: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for ordenado, dizei: somos servos inúteis, fizemos somente o que deveríamos fazer. Isso está em Lucas 17:10. Essa passagem é quando os discípulos pedem a Jesus que ele aumente a fé dos discípulos. Não é? Que Jesus cita ali o exemplo da fé do grão de mostarda, não é? Que poderia dizer ao monte, sai daqui, vai para lá, e o monte iria. E logo em seguida Jesus cita um exemplo de um senhor que tem um servo, e esse servo está no campo trabalhando, e quando o servo volta para casa, o senhor diz: não, senta e eu preparo para você a comida. E Jesus diz: de maneira alguma. O servo vai estar sentado e vai dizer: ó, faz a minha comida, traz aqui para eu comer e beber. E depois que eu comer e beber, você vai poder comer e beber. E aí Jesus diz, né, que o Senhor nem precisa agradecer, né? Não seria necessariamente necessário que o Senhor agradecesse ao seu servo pelo serviço prestado, porque Jesus disse que é a obrigação do servo, o servo foi contratado para isso, né? O Senhor, ele contratou o servo para que ele fosse ao campo, para que ele para que ele servisse ao seu Senhor com comida, com bebida, e o Senhor nem precisaria agradecer, porque Jesus diz: por acaso ele não fez o que ele foi contratado para fazer? Né? E aí Jesus continua, e logo em seguida vem essa passagem aqui: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos foi ordenado, tudo que Jesus Cristo nos ordenou a fazer, ainda assim, mesmo que a gente cumprisse tudo, somos servos inúteis, fazemos somente o que deveria ser feito. Porque lembra que nós somos dependentes da graça de Deus? Não é? Quem vive debaixo da graça sabe que vive de favor. Então, mesmo que eu e você conseguisse fazer tudo, todas as ordenanças que Jesus Cristo nos deixou, mesmo assim seríamos servos inúteis, porque nós só fizemos o que deveríamos fazer. Nós não temos um mérito nisso, né? Não tem algo que você faça que você se torne melhor do que eu. Não tem algo que eu faça que eu me torne melhor do que você diante de Deus. Não tem. Porque é a graça de Deus que nos sustenta, né? É a graça de Deus que me sustenta, é a graça de Deus que te sustenta. É o poder que habita em nós, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo que habita em nós, nós sendo vaso de barro como somos. Não é a excelência do poder de Deus
que habita em nós. Então, a nossa revista aqui nos lembra que Jesus ele não queria humilhar os discípulos quando ele disse isso, né? Ele queria apenas mostrar para ele que mesmo depois de terem feito tudo o que tivesse ao alcance deles, ainda assim, eles precisariam ter a consciência de que eram completamente dependentes da graça de Deus. Este princípio é o mesmo usado no evento da pesca milagrosa. Né? Aqui a nossa revista nos traz que mesmo que nós fizermos tudo o que estava ao nosso alcance, nós não podemos esquecer de quem tinha os peixes, não é? E aqui ele fala, a revista nos fala que orar é saber que Deus tem os peixes. Né? Que eu e você, a gente pode fazer alguma coisa, mas a gente tem que saber que a matéria-prima, aquilo que veio para eu fazer, aquilo que veio para você fazer, veio de Deus. Então, nós não podemos esquecer que as condições, que se for sabedoria, se for conhecimento, se for disposição, não é? Se for aconselhamento, se for palavra, se for talentos, os diversos que temos, não é? Os dons que Ele nos dá, tudo vem dele. Então, tudo que eu venho a fazer, tudo que você vem a fazer é por Ele, né? Então, isso nos lembra que para nós termos consciência que nós somos totalmente dependentes de Deus, né? Os nossos esforços, por melhores que sejam, por mais dedicados que sejamos, nós não conseguimos dar conta da vida em sua complexidade. Sempre, né, tem áreas das nossas vidas, tem coisa que nós não conseguimos fazer. Mesmo tendo já algum talento, algum conhecimento, alguma sabedoria vinda de Deus, mesmo assim, tem alguma área na nossa vida que é complexa, a vida é complexa demais. Nós não somos autossuficientes, não é? E temos que lembrar a todo tempo, a nós, né, a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, a sempre ser dependente de Deus, não é? Com humildade, que é isso que Jesus Cristo espera de nós. Então aqui a nossa lição continua dizendo que podemos ser dedicados, mas né, de diversas formas, como falei, mas quando entramos no nosso quarto secreto para orar, precisamos nos lembrar de que mesmo depois de termos feito tudo da melhor maneira possível, ainda assim iremos precisar daquilo que só Deus é capaz de fazer. O segundo ponto aqui de como devemos orar no nosso quarto secreto, a primeira coisa é com humildade, né? A segunda coisa é confiando na bondade de Deus. Jesus nos ensina a confiar na bondade de Deus. Deus disse: quem dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Não é? E Mateus, isso está em Mateus 9:10. Então, Deus sempre tem o melhor para nós, para nos dar, né? Mesmo que nem sempre esse melhor seja o melhor aos nossos olhos, mas sempre será o melhor para nós. Mesmo que eu e você não possa ver aquilo como o melhor para nós no momento, Deus sabe o que é melhor para nós, muito melhor do que nós sabemos, não é? Porque Ele nos fez, Ele nos conhece no nosso coração, a nossa essência, não é? O que de fato precisamos. Às vezes a gente acha que precisa de uma situação para melhorar outra coisa, mas Deus sabe de fato o que precisamos, porque Ele nos fez, não é? Ele nos sonda, Ele nos conhece. Então, lembrando que a vontade de Deus é sempre o melhor para nós, mesmo que não seja melhor aos nossos olhos, não é? Eu estava pensando essa semana, nessa passagem que Jesus, quando Jesus suou sangue, né? Que Ele disse: Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Quer dizer, até para o próprio Jesus foi difícil, né, fazer a vontade de Deus naquele momento. Foi difícil enquanto homem perfeito que ele era, né, sem pecado, mas era homem. Foi difícil para ele cumprir ali a vontade de Deus, mesmo ele sabendo de todo o projeto de Deus, mesmo ele sabendo que ele ia vir na plenitude dos tempos, né, mesmo ele sabendo que aquilo tinha que acontecer, que era o melhor para mim, pensando em você. Mas mesmo assim ele disse: Deus, se for possível, passa de mim esse cálice, porque era difícil para ele fazer aquilo, ao ponto dele chegar a suar sangue, não é? Então, às vezes a gente
mais uma vez, vou usar uma palavra da minha terra, a gente floreia, né, a vontade de Deus e diz assim, não, a vontade de Deus é sempre boa, e de fato é, sempre boa, perfeita e à vontade, sempre boa, perfeita e agradável, mas por diversas vezes a vontade de Deus não é a minha vontade naquele momento. Entendo que precisamos orar para que Deus nos ajude a entender a sua vontade e a nos submetermos à vontade dele, né? Compreendendo a sua soberania, o seu senhorio em nossa vida, né? Compreendendo que é o melhor de fato para nós, não é? Não assim, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, não. Mas compreender, assim, nos alegrar, sabendo que tem Deus maravilhoso que cuida de nós e que sabe o que é melhor para nós, muito melhor do que eu, muito melhor do que você. Não é? Então, mais uma vez, que nós possamos entender a vontade de Deus e orar, pedindo para que nós possamos ter alegria e contentamento, né, na vontade de Deus ser aplicada em nossa vida. Porque eu e você, estando no centro da vontade de Deus, nós seremos felizes de fato. Não é fazendo a minha vontade, não é dizendo, agora eu vou fazer o que me der na telha porque eu quero ser feliz. Não é eu fazendo o que os outros querem que eu faça, a vontade dos outros na minha vida. Não é isso. Eu vou ser feliz, de fato, quando eu fizer a vontade de Deus para a minha vida, o que Ele pensou para mim, não é? E daí seremos, de fato, felizes, porque a vontade dele, de fato, é boa, perfeita e agradável, mesmo não sendo a nossa vontade no momento, mas que nós possamos ter o contentamento e a compreensão de que, de fato, de verdade mesmo, assim, não de boca para fora, mas de verdade, que nós possamos entender que a vontade dele, de fato, é boa, perfeita e agradável para nós. Então, o terceiro ponto de como orar no nosso quarto secreto é com perseverança. O Evangelho de Lucas, no capítulo 18, Jesus pronuncia a palavra do juiz que não temia a Deus, né? O juiz iníquo, que não temia a Deus e nem se importava com as pessoas. E mesmo assim, todos os dias tinha uma viúva que batia à sua porta e dizia a ele, julgue a minha causa, julgue a minha causa. E o juiz, mesmo sendo mau, atendeu o pedido da mulher, né, para não ser mais importunado por aquela viúva. Então ele não atendeu aquele pedido porque ele era bom, ele não atendeu aquele pedido para ajudar a pessoa, ele atendeu aquele pedido para não ser mais importunado. Né? E aqui a nossa lição nos diz que Jesus não está comparando Deus com esse juiz injusto, não é? Porque Deus é justo, né? Um dos atributos dele. Mas está nos ensinando que até um juiz injusto, por razões egoístas, foi capaz de fazer justiça. Então, o que um Deus que é justo e bom não é capaz de fazer por aqueles que confiam nele? Deus é o juiz de toda a terra, o juiz justo de toda a terra. Nele é um atributo dele, é dele ser justo. Então, imagina se esse juiz aqui que a Bíblia nos conta, mesmo sendo mau, né, ele atendeu um pedido por razões erradas, mesmo assim ele atendeu porque teve uma insistência. Imagina eu e você insistindo, né, pedindo a Deus alguma coisa, um Deus que é justo e bom. Imagina o que ele não é capaz de fazer pelos que confiam e pelos que esperam nele. Então, nos traz aqui que nos resta ainda uma pergunta. Por que é que nós precisamos insistir com Deus se Ele é bom, se Ele nos ama, se é o guardião da nossa justiça? Se nós podemos ficar tranquilos porque Deus não irá nos esquecer, então por que perseverar em oração? E a nossa lição aqui traz que a resposta para essa pergunta está na motivação que nos leva a orar. Se nós oramos apenas com intenção de satisfazer os desejos da nossa vontade, para obter bênçãos, né, para obter favor de Deus, quando alguma coisa sai do controle da nossa mão, né, tipo, estou passando por uma dificuldade muito grande, aí eu vou orar. Eu só vou orar quando eu estou passando por uma dificuldade muito grande. Né? A nossa lição aqui traz até que é como se Deus fosse apenas um fornecedor de bênçãos. Traz até assim, é como se fosse um velhinho que tem um depósito cheio de bênção. E daí a gente pede a ele e ele vai nesse depósito e pega a bênção e entrega para nós. E aqui a nossa lição nos traz que se pensamos dessa forma, de fato, não faz o menor sentido em perseverar em oração. Né? Oramos quando oramos apenas quando precisamos. Não é assim.
Porque em 1 Tessalonicenses 5,17 nos diz, ora sem cessar, né? Oração sem cessar. É assim que nós devemos fazer, é orar sem cessar. A Bíblia toda nos ensina e nos exorta a orar sem cessar. Orar em todo o tempo. E perseverar em oração. Por quê? Porque a oração não é um botão que nós apertamos para receber bênçãos de Deus. Deus não é assim. Né? Deus não é um velhinho que tem um depósito de bênção. Deus não é um fornecedor de bênção. Então, por que oramos? Oramos perseverantemente a fim de nos lembrarmos de quem fomos, nos lembrar de quem somos e nos lembrarmos e de quem estamos comprometidos a ser. Então, nós oramos para nos colocarmos em nosso lugar e colocar Deus no lugar dele, de Senhor sobre nós. Ao orarmos, nós estamos dizendo a Deus, Deus, eu não consigo de fato fazer nada, me ajuda, me auxilia. Sem você eu não sou nada, não consigo, mas de fato, de coração, porque Deus sonda o nosso lugar secreto. Deus sabe se isso é sincero, Deus sabe se isso não é sincero, não é? Então, precisamos orar perseverantemente para nos lembrarmos de quem somos, nos lembrarmos de quem fomos e nos lembrarmos de quem estamos comprometidos a ser. Oramos todos os dias, a fim de não sermos tragados pelo mal. A Bíblia nos diz que quem estiver de pé, vigie para que não caia. Então, nós precisamos orar, nós precisamos estar perto de Deus para que nós possamos estar de pé, para que nós possamos estar firmes no propósito de Deus para nós. Então, eu acho que por isso, entendo que por isso há tantas distrações quando a gente vai orar. Não é? O diabo nos tenta muito nos distrair, tenta nos lembrar que talvez Deus não escute, talvez essa não seja a vontade de Deus. Tenta nos confundir sobre essa soberania de Deus. Então, se Deus é soberano, por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que falar? Se Deus sabe do que eu vou falar antes mesmo que a palavra saia da minha boca. Então, às vezes o diabo traz uma confusão para nós, tenta nos confundir de alguma forma para que nós possamos nos distanciar da oração. Essa é a intenção dele, porque ele sabe que através da oração nós conseguimos nos comunicar com Deus, colocar Deus no lugar dele, nos colocar no nosso lugar de servo, de humilde, de dependente da sua graça. Não é? Então, perseveramos em oração a fim de aprender todos os dias a nos submeter à vontade de Deus, mesmo que não seja a nossa vontade. Oramos perseverantemente para trazer à nossa memória tudo aquilo que nos traz esperança. Oramos todos os dias para nos lembrar de que nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Oramos sem cessar, porque sabemos que Deus não esquece de nós e que vai fazer a nós a sua justiça brilhar como o sol do meio-dia. É por isso que precisamos perseverar em oração todos os dias, porque todas as vezes que somos dominados pela ansiedade, tomados pela ganância, pelo sentimento de vingança, pelo medo, todas as vezes que somos dominados por pensamentos ruins e por desejos maus que tentam nos empurrar para o abismo, todas essas coisas nos dizem que estamos longe do nosso quarto secreto e que precisamos voltar a perseverar em oração. Então, nós oramos para nos entender, para que nós possamos entender quem somos, compreender, nos colocar no nosso lugar de servos, de humildes, de dependentes. E oramos para nos colocar também Deus no lugar dele, não que ele não esteja, mas diante da nossa vida, diante de nós, né? Na nossa vida, colocar Deus no lugar, no centro de todas as coisas. Colocar Deus como Senhor das nossas vidas, não só como Salvador, mas como Senhor, e como Senhor Ele manda. E entender, como Ele falou aos discípulos, que mesmo eu cumprindo todas as coisas que Ele me disse, mesmo você fazendo tudo certinho, como você julga fazer, ou como eu julgo fazer, porque erramos, né? Erramos porque estamos na nossa natureza pecaminosa, o pecado habita em nós, não é ainda? Então, mesmo assim, oramos, e mesmo quando a gente faz tudo certo, tudo como combinado, né? Mesmo assim temos que lembrar que somos servos inúteis, que sem Ele, é a graça dele que nos faz fazer todas as coisas, é a nossa dependência dele, é Ele nos guiando, é Ele nos guardando, é Ele nos protegendo do mal.
não é? Então, entenda, e que eu também entenda, que a oração é uma chave, é uma arma poderosa que Deus nos deixou, não é? Ao orarmos a Ele, nós mantemos com Ele um relacionamento íntimo com Ele. Através da leitura da Sua palavra, eu conheço mais sobre Ele, eu sei a Sua vontade, eu sei o que Ele pensa sobre mim, eu sei quem Ele é, eu sei os seus atributos, eu sei as suas características, eu sei o que entristece o coração dele, o que alegra o coração dele, não é? Lendo a Sua palavra, eu sei também o que Ele planejou para mim, o que Ele planejou para a igreja, o que Ele planejou para o seu povo, o que Ele pensa do seu povo, como são os pensamentos dele a nosso respeito. Isso tudo está em Sua palavra, não é? E ao falar com Ele, vemos tudo isso aqui, ao perseverar em oração, né? Nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança, nós lembramos do que nada pode nos afastar do amor de Cristo Jesus que habita em nós, nós lembramos que Deus não esquece de nós, e que Ele é um juiz maravilhoso, e que Ele vai trazer a nossa justiça como sol ao meio-dia. Não é? Então, lembre-se, que eu lembre também, que a oração é uma arma poderosa, que Ele deixou para nós, que nós possamos usar essa arma e tirar proveitos, né, positivos disso. E entender que diante dele, no quarto secreto, no secreto que habita em mim, no meu secreto, que Ele lê, que Ele sonda, que Ele conhece. Não tem como eu manipular Ele. Não tem como eu querer mostrar para Ele que sou uma coisa que não sou, né? Ele sabe de todas as coisas. Então, a conclusão da nossa revista diz: nesses dias de grande exposição de vida privada, as palavras de Jesus chegam a nós, convidando-nos a reencontrar o caminho para o nosso quarto secreto, porque é na dimensão do coração que Deus quer se encontrar com seus filhos. Então, o lugar secreto é o meu coração. Então, essa era a lição de hoje. Espero muito, diante de Deus, que tenhamos aprendido. Eu aprendi muito com essa lição. Espero que você também. Entendo as minhas limitações, entendo. Mas entendo também o poder de Deus que habita em nós. O Espírito Santo que testifica em mim, que testifica em você, porque é o mesmo Espírito. Então espero que você tenha compreendido, que você tenha entendido. E que eu e você venhamos a colocar em prática essa arma secreta e poderosa que Jesus Cristo deixou para nós. Vamos orar encerrando nesse momento? Pai querido, eu te agradeço por essa aula, Senhor. Obrigado porque Tu nos auxilias, Senhor. Muito obrigado por esta arma poderosa que deixaste para nós, Senhor, que é a oração. Muito obrigado, Senhor, porque Tu pensastes em todos os detalhes, Senhor. Muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque entendemos a nossa dependência de Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entender a Tua vontade e fazer a Tua vontade nas nossas vidas, Senhor. Nos abençoa em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos agora continuar com o nosso culto maravilhoso e até domingo que vem, se Deus quiser.